Quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 19 ao 22. Efésios, capítulo 2, de 19 a 22, onde nós lemos as seguintes palavras do apóstolo Paulo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, eu sou um apaixonado por história. Eu sei que muitos irmãos aqui compartilham comigo desse gosto. E eu sou grato a Deus também, porque Ele me deu uma esposa que também gosta de história. E sempre que nós chegamos a algum lugar, uma cidade diferente, algum lugar diferente, nós sempre procuramos conhecer algumas histórias daquele lugar, as origens, a razão do nome, do lugar, etc. E conhecer alguns lugares históricos também, o que nos dá um prazer muito grande. E eu sou também um apaixonado por marcos históricos. E esse marco histórico do Sesc Centenário, da organização da Primeira Igreja Batista em solo brasileiro, é um momento que, para mim, é um momento de muita gratidão a Deus. Quando eu estava ainda no ensino fundamental, eu tive uma professora de história que muito nos incentivava, né? Ela falava da história com uma vivacidade tão grande, com um amor tão grande, que aquilo despertava em nós muita curiosidade. E até hoje eu me lembro de algumas das lições aprendidas ali, e uma das coisas que ela sempre nos chamava a atenção era a seguinte: nunca tome um fato histórico isoladamente. Cada fato histórico tem as suas causas e as suas consequências. Um momento histórico é um momento de passagem, é um momento que foi causado por alguma coisa e que vai trazer consequências no futuro. Esse momento, quando nós celebramos aqui essa organização da Igreja Batista em solo brasileiro 150 anos atrás, ele foi motivado por uma razão importante, histórica. Ao final da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, muitas pessoas ali, muitas famílias do sul dos Estados Unidos vieram para o Brasil em busca de condições de trabalho, de produção, e muitas dessas famílias se estabeleceram no estado de São Paulo, na região da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E como havia entre essas famílias pessoas batistas, metodistas, presbiterianos, também eles começaram a cultuar aqui no Brasil. E logo então foi organizada essa igreja, a primeira igreja batista em solo brasileiro, e que, embora fosse uma igreja batista que celebrava os cultos em língua inglesa e que, naturalmente, era uma igreja que congregava pessoas de nacionalidade norte-americana que estavam morando no Brasil naquele momento, esse fato trouxe consequências
para a evangelização do nosso país pelos batistas, que são conhecidos até hoje. Essa primeira igreja, mais tarde, organizou uma segunda igreja no lugar onde hoje é a cidade de Americana, que é a cidade vizinha ali de Santa Bárbara. E essas igrejas, embora fossem igrejas, como já disse, celebrando cultos em língua inglesa, elas se preocupavam em que brasileiros também conhecessem o Evangelho. E por causa disso, elas pediram à Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista dos Estados Unidos que enviasse missionários para o Brasil. O que acabou acontecendo, alguns anos mais tarde, esses missionários vieram, foram ali para Santa Bárbara, aprenderam a língua portuguesa. Ali foi ordenado, ali na igreja de Santa Bárbara foi ordenado o primeiro pastor batista brasileiro, chamado Antônio Teixeira de Albuquerque. E esse pastor, ordenado ali em Santa Bárbara, juntamente com 2 casais norte-americanos que haviam vindo, o casal Beigby e o casal Taylor, foram para a cidade de Salvador, na Bahia, onde no ano de 1882 organizaram a primeira igreja batista da Bahia, que mais tarde alterou o seu nome para a primeira igreja batista do Brasil. Mas, como disse, fatos históricos têm causas e consequências. A consequência da instalação dessa primeira igreja batista em solo brasileiro ali em Santa Bárbara trouxe para nós a oportunidade do início da evangelização do Brasil por missionários batistas. Pouco tempo depois, foram organizadas outras igrejas no Rio de Janeiro, em Maceió, a nossa igreja aqui no ano de 1900, e várias outras igrejas no Brasil. No início do século XX, nós já tínhamos o evangelho espalhado pelo território nacional, com as igrejas batistas pregando a palavra do Senhor. Hoje, como já disse ainda há pouco, somos milhares de igrejas espalhadas no Brasil, milhões de crentes batistas celebrando ao Senhor e evangelizando a nossa pátria. No culto ocorrido lá em Santa Bárbara, na sexta-feira passada, onde foi celebrado esse momento dos 150 anos, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, juntamente com a Convenção Batista Brasileira, prepararam um vídeo com um resumo histórico, um resumo da história dos batistas do Brasil nesses 150 anos. Naturalmente, é um resumo muito curto, mas vale a pena para aqueles que ainda não assistiram, ou mesmo para aqueles que assistiram aquele programa naquele dia, rever, porque é um documentário muito interessante. Então, eu queria pedir aos irmãos da mídia que, por favor, projetassem esse documentário para a gente assistir nesse momento. No século XIX, grupos de imigrantes americanos chegam ao nosso país. Eles deixam para trás sua terra e uma situação bastante triste, mas traziam sonhos ao Brasil. Os sonhos deles próprios e principalmente os de Deus. Nos desígnios divinos estavam o desejo de semear a palavra e de alcançar o povo brasileiro para Cristo. Eles trouxeram junto também os valores e os princípios do legado batista. E com muito trabalho, essa semente foi plantada no fértil solo do Brasil.
Não acho que a junta de Richmond venha um dia a se arrepender. Dezenas de milhares estão sem Cristo. Certamente Deus tem muita gente nesta vasta multidão. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. A chama da palavra gera mensageiros poderosos aqui. Ele é alguém com A maiúsculo porque ele é sumo, supremo. O crente tem que estar preparado para pregar o evangelho da paz. Não é o evangelho da guerra, é o da paz. Eu espero que todos esta noite vieram aqui para olhar, não para um jardim de flores que não estou vendo, mas olhar para a beleza de Deus. Homens do Senhor, chamados para abençoar a nossa terra. Mas a obra missionária nasceu no coração de Deus e é Ele quem a lidera e administra. Logo temos que olhar para a obra com os olhos e com o coração de Deus. O fato que vocês brasileiros se amam de uma maneira maravilhosa. Não temos visto este amor que vimos em vocês. Entre eles e tantos outros, grandes mulheres de Deus cooperaram para edificar o agora povo batista. Porque quando eu falar ou escrever em teu nome, enche a minha alma de gozo. Os que ouvirem teu recado não pensem num Deus marcado, mas num príncipe da paz e num Deus vitorioso. Em todo esse tempo, nós, os batistas, sempre carregamos nossa rica tradição doutrinária. O rigoroso labor teológico, e o amor pela palavra de Deus. Em 150 anos, nunca fomos os mesmos, e sempre nos mantivemos para frente. Sobre os ombros de gigantes, continuamos anunciando a cada geração que Cristo é a única esperança. Somos hoje 33 convenções estaduais, perto de 15.000 igrejas e congregações, e quase 3,5 milhões de crentes batistas. Essa é a nossa trajetória. Você é parte deste legado. E é com você que Deus fará vir novas colheitas, para que outros participem dessa nossa história. Você é o povo batista. Nós somos os batistas.
Irmãos, o texto da palavra de Deus que nós lemos em Efésios capítulo 2, a partir do verso 19, nos fala a respeito de fundamento. O texto diz que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo está falando a respeito da igreja. Ele está falando à igreja de Éfeso. Não há na igreja do Senhor estrangeiro ou nacional. O apóstolo Paulo fala em outra ocasião, escrevendo aos Gálatas, que não há distinção entre homem e mulher, entre escravo e livre. Todos são um em Cristo. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, porque somos concidadãos dos santos, fazemos parte de uma mesma família, fazemos parte de um mesmo povo que está caminhando para a sua pátria celestial, assim como o povo de Israel um dia deixou a escravidão no Egito e partiu para a terra prometida. Em seguida, ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse fundamento foi lançado quando Jesus reuniu aqueles homens, esteve com eles ali durante aproximadamente 3 anos, exercendo o seu ministério nesse mundo e fazendo daquele grupo de homens o embrião da sua igreja. Jesus edificou a sua igreja sobre este fundamento. Os apóstolos, depois que Jesus subiu ao céu, passaram a disseminar o evangelho de Jesus por todo lado. Invadiram o mundo com a mensagem do Senhor, a ponto de que em muitos lugares, até lugares remotos na época, o evangelho foi ouvido, igrejas foram organizadas, pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. Não mais apenas judeus, não mais apenas israelitas, mas agora judeus e gentios são um, fazem parte de uma mesma família, porque fazem parte da mesma igreja, a igreja do Senhor Jesus. Não devemos esquecer, porém, que esse fundamento lançado pelos apóstolos e profetas tem como pedra angular Jesus Cristo. Ele, de fato, é o fundamento. Foi ele que lançou os fundamentos, foi ele que ensinou os fundamentos da igreja para os apóstolos. Então, Jesus Cristo é a nossa pedra angular e nós não podemos pôr um outro fundamento para a igreja que não seja a própria pessoa de Jesus Cristo. E é exatamente sobre essa pedra angular que o edifício da igreja é construído, que a igreja se edifica espalhando a palavra de Deus pelo mundo. Então, o edifício cresce porque é ajustado, e ele se torna santuário santo para o Senhor. E nós que somos parte da igreja, somos membros da igreja, somos edificados juntos, casa espiritual. Eu estava hoje de manhã com os irmãos ali na escola bíblica, na nossa classe, e nós estávamos comentando, que algumas pessoas, enquanto nós estávamos sem poder nos reunir aqui, celebrando os cultos apenas de forma virtual em nossos lares, alguns irmãos perguntavam, quando é que a igreja vai abrir de novo, E a nossa resposta sempre era: irmãos, a igreja continua aberta, só os templos estão fechados. Mas a igreja está no mundo, a igreja somos nós.
Nós é que somos edificados, porque a igreja é casa espiritual, a igreja não é casa feita de tijolos, de pedra, ou de madeira, ou de qualquer outro material. A igreja é casa espiritual. A igreja somos nós, que crescemos juntos e fazemos com que esse corpo se desenvolva. Então a igreja continua aberta, a igreja está no mundo, a igreja está agindo, a igreja está multiplicando, a igreja continua aberta e continua crescendo. Os batistas se destacam de outros grupos denominacionais, que são nossos co-irmãos, por alguns princípios que são defendidos pelos batistas e que nós entendemos que são fundamentos, porque são baseados na palavra do Senhor. É esse fundamento dos apóstolos e dos profetas que nós extraímos da palavra do Senhor. E esses princípios norteiam a nossa conduta, a nossa maneira de ser batista, a nossa maneira de celebrar a Deus como batistas. Eu quero destacar aqui alguns desses princípios, e eu sei que muitos irmãos aqui têm amplo conhecimento desses princípios, mas nós queremos fazer aqui uma lembrança deles. O primeiro deles tem a ver com a aceitação das Escrituras Sagradas, a Bíblia, como a nossa única regra de fé e conduta. Isso significa que as nossas doutrinas são baseadas na Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus. A nossa conduta também deve ser baseada nas Escrituras, naquilo que as Escrituras ensinam, porque elas são autoridade para a nossa vida. Eu estava um dia em uma determinada igreja, os irmãos me pediram para fazer uma palestra sobre um determinado assunto, e eles estavam tendo alguns problemas, sobre algumas dificuldades em uma situação, e eu estive ali e expus a palavra de Deus e conversei com os irmãos a respeito do assunto, e de repente um irmão levantou-se e disse assim: qual é a autoridade que você tem para estar falando isso para nós? E eu disse para ele assim: meu irmão, eu mesmo não tenho autoridade nenhuma, não sou nem membro desta igreja. Então, eu não tenho, mas a palavra de Deus tem autoridade. Então, o que eu estou trazendo aqui para os irmãos, eu entendo que é a orientação segura da palavra de Deus. Então, se os irmãos quiserem aceitar a orientação da palavra, muito bem. A nossa conduta deve ser assim, pautada sempre pelas Escrituras. Nós, batistas, temos tradições também, mas as nossas tradições não são, essas tradições não formam as nossas doutrinas, antes, pelo contrário, essas tradições, elas são fruto da nossa fé, e a nossa fé embasada na palavra de Deus. Então, não existem tradições no meio batista que digam para nós o que fazer ou o que deixar de fazer, ou o que crer ou deixar de crer. Mas as nossas tradições existem e elas são fruto da nossa fé. O fato é que a nossa fé e a nossa conduta, como batistas, deve ser sempre baseado na palavra de Deus. Então, nós aceitamos somente as Escrituras Sagradas como autoridade para a nossa fé e a nossa conduta. Um outro princípio batista que norteia os nossos caminhos, a nossa maneira de ser batista, é o conceito de igreja. Nós entendemos a igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas.
Ou seja, uma comunidade local. Não existe a Igreja Batista como uma organização nacional ou uma organização vamos dizer assim, multilocal, né? Poderíamos dizer assim. Muitas igrejas são assim, tem um governo central, né, que administra todas as igrejas daquela denominação, naquele país, ou naquela região, naquele estado. Os batistas não são assim. Os batistas creem em comunidades autônomas, em comunidades locais. Assim, a primeira Igreja Batista de Manaus é uma igreja que define os seus destinos conforme a decisão dos seus próprios membros. Por isso, igreja democrática. Hoje pela manhã nós tivemos uma assembleia aqui na igreja, onde nós discutimos alguns assuntos, decidimos alguns assuntos, e as igrejas batistas são administradas dessa maneira. Dentro de uma igreja batista, não existe um líder que decide tudo pela igreja, não existem concílios que decidem tudo pela igreja, mas nós temos essa participação de todos os membros da igreja nas decisões da igreja. Portanto, é uma comunidade local, é uma comunidade democrática e é uma comunidade autônoma. Assim são as igrejas batistas. Dizemos também que as igrejas são formadas por pessoas regeneradas, porque nós entendemos que para ser membro de uma igreja batista, em primeiro lugar, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Você tem que receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir daí, então, você pode se tornar um membro de uma igreja batista. E dizemos também que os membros de uma igreja batista devem ser biblicamente batizados. Entendemos assim porque o batismo que nós praticamos é a imersão. E fazemos assim porque entendemos que não apenas por causa da etimologia da palavra batismo, que significa literalmente imersão, mas devido à prática das igrejas desde o início da sua instituição neste mundo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o batismo era realizado por imersão. Então nós entendemos assim, nós imergimos, batizamos por imersão. Alguns às vezes questionam as igrejas batistas porque elas batizam de novo algumas pessoas que chegam a conhecer as doutrinas batistas dizem assim, bem, para ser batista eu tenho que ser batizado na igreja? Sim, deve ser batizado. Não, mas eu já sou batizado, eu já fui batizado na minha igreja. Você foi batizado por imersão? Não. Então, você deve ser batizado porque nós entendemos como batistas que o batismo é por imersão. Então, essas características fazem de nós distintos de outros grupos cristãos. Pois bem, nós temos também como princípio, e um princípio que é bastante caro e que hoje, infelizmente, talvez um pouco deixado assim, de lado, mas as igrejas batistas que têm o seu respeito aos seus princípios, ainda mantém isso, é a separação entre a igreja e o Estado. Nós entendemos que igreja e Estado têm o seu papel na sociedade, mas que nem a igreja deve interferir no Estado e nem o Estado deve interferir na igreja. E nós entendemos que nós, por orientação bíblica, devemos orar pelas nossas autoridades,
devemos interceder pelas autoridades constituídas, devemos pedir a Deus que abençoe os nossos governantes, mas nós não aceitamos a tutela do Estado sobre a igreja. Como batistas, nós não aceitamos, por exemplo, que o Estado subvencione as nossas atividades, ou seja, de alguma forma transfira recursos, sejam financeiros, patrimoniais, etc., para a igreja. Nós não aceitamos isso, porque entendemos que a igreja, biblicamente organizada, ela tem que se responsabilizar pelo seu ministério, responsabilizar inclusive financeiramente. Então, uma igreja como a nossa, uma igreja batista, ela se mantém por meio dos dízimos e ofertas dos seus membros e congregados. E assim nós vivemos, e assim nós pregamos, e a nossa história vai avançando dessa maneira. O irmão Vanias, hoje de manhã, falou sobre a obra missionária que é realizada. Aliás, eu me sinto muito feliz pelo fato de que nós celebramos hoje também o Dia de Missões Nacionais, praticamente concomitante com essa celebração do sesquicentenário dos batistas no Brasil, porque a obra missionária dos batistas do Brasil é algo digno de nota, porque nós, como batistas brasileiros, evangelizamos a nossa pátria. Aqui nós evangelizamos o nosso estado, os nossos ribeirinhos, a nossa cidade grande aqui, a área central, toda a periferia da cidade, há igrejas batistas espalhadas pela cidade e por todo o interior do estado. Mas nós temos a obra missionária dos batistas no Brasil hoje, e também, como o Senhor nos mandou fazer, até os confins da terra. Hoje nós temos missionários da Junta de Missões Mundiais também espalhados ao redor do mundo, organizando igrejas, pregando o Evangelho, batizando crentes, ensinando a palavra por meio do sustento que nós provisionamos para eles. Ou seja, toda essa obra é feita por meio dos dízimos e ofertas que você também entrega para a obra do Senhor. Mas nós, então, mantemos essa separação entre igreja e Estado, o que para nós tem sido muito salutar. Um outro princípio é a absoluta liberdade de consciência. Nós pregamos o livre exame das Escrituras Sagradas. Houve tempo em que a Bíblia era rara, era um livro difícil de se obter. Por meio do trabalho de grupos evangélicos e os batistas entre eles, foram criadas gráficas, editoras para a produção, a impressão de Bíblias, e hoje a palavra de Deus está espalhada não apenas no meio impresso, mas até mesmo se você quiser ter a Bíblia em várias versões no seu smartphone, né, você pode ter. Você pode ouvir a palavra, né? Pessoas que às vezes já não têm mais condições de leitura, mas podem ouvir a palavra por meio de programas específicos para smartphone, para computador. A Bíblia produzida em braille para cegos, enfim, a Bíblia hoje está espalhada por todo lugar. E nós entendemos que a Bíblia deve ser examinada por todos. Lembrando apenas que livre exame das Escrituras não significa livre interpretação das Escrituras. O que eu quero dizer com isso é que para interpretar as Escrituras nós precisamos seguir regras básicas, regras fundamentais de hermenêutica, que é a ciência da interpretação de escritos,
E devemos seguir essas regras sob pena de nos perdermos nessa interpretação. Mas nós entendemos que a palavra de Deus deve ser conhecida das pessoas, deve ser lida pelas pessoas, deve ser ensinada. E a Igreja Batista as igrejas batistas são igrejas que procuram ensinar a palavra. Nós temos escolas bíblicas, nós temos seminários, nós temos escolas de estudo da palavra que ensinam a palavra de Deus conforme nós entendemos, né, essa palavra. Pois bem, essa absoluta liberdade de consciência. Houve um tempo também, e uma das razões para o surgimento das igrejas batistas no mundo foi a perseguição. Crentes na Inglaterra eram perseguidos por causa da sua fé, migraram para a Holanda e ali organizaram uma igreja que é reconhecida, isso no início do século XVII, é reconhecida como a primeira igreja batista organizada no mundo. A partir dessa igreja, outras foram organizadas. Mais tarde, muitos daqueles que tinham ido para a Holanda voltaram para a Inglaterra e organizaram igrejas batistas na Inglaterra também. Quase ao mesmo tempo, aqui nos Estados Unidos da América também inicia esse movimento por causa de perseguições. Então, algumas pessoas saem, né, de meios onde eram perseguidos e organizam igrejas com princípios batistas como os que nós temos hoje. E hoje somos milhões e milhões de crentes batistas no mundo inteiro, por causa do nosso entendimento que nós temos que ter liberdade de consciência para servir a Deus de acordo com a nossa consciência. Pois bem, nós temos também como princípio batista fundamental a responsabilidade individual diante de Deus. O que significa que eu, como pessoa, como ser humano, tenho uma responsabilidade diante de Deus e só eu vou poder prestar contas dessa responsabilidade diante de Deus. Jesus apresentou o Evangelho, ele veio ao mundo, morreu por nós, fez a obra que precisava ser feita para sermos salvos, mas nós individualmente, cada um de nós tem que tomar uma decisão de seguir a Jesus ou não. E essa responsabilidade é individual. Eu não sou salvo porque o meu pai era diácono desta igreja, ou porque a minha mãe era crente, membro desta igreja há tanto tempo, ou porque o meu avô era um pastor batista. Eu não sou salvo por causa disso. Eu sou salvo porque um dia eu entendi a palavra de Deus e entreguei a minha vida para Ele, e assim fui salvo pela graça de Jesus. Assim cada um de nós temos essa responsabilidade individual diante de Deus. O que significa que nós não cremos que eu posso fazer qualquer coisa pela salvação do meu semelhante, a não ser anunciar o Evangelho para ele. E isso nós, como batistas, fazemos. Pregamos o Evangelho, mostramos o caminho, só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança, como nós estamos pregando agora. Mas eu não posso salvar o meu vizinho, eu não posso salvar o meu colega de trabalho, eu não posso salvar o meu amigo. Somente Jesus pode fazer isso. E só Ele pode tomar essa decisão pessoalmente. Pois bem, responsabilidade individual. E para encerrar, nós entendemos que as igrejas batistas são igrejas autênticas
e apostólicas. O que significa que, embora as igrejas, o movimento batista tenha iniciado no início do século XVII com esse nome, os batistas são ligados historicamente a todos aqueles que os antecederam e que prezavam por esses mesmos princípios, que entendiam que a Bíblia é a palavra de Deus, que entendiam que só Jesus Cristo salva, que entendiam que a igreja é uma igreja local, autônoma. Então, nós temos ligação com esses grupos desde o início da história da igreja. Por isso, nós entendemos que as igrejas batistas, hoje, elas são, como diz o apóstolo Paulo aqui aos Efésios, edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nesse momento em que nós participamos dessa celebração com alegria, com regozijo, nós certamente lembramos um pouco da nossa história ali com aquele vídeo, que, como disse, foi muito curto para mostrar uma trajetória das igrejas batistas em 150 anos, uma trajetória de obra missionária, de pregação do Evangelho, de dedicação de vidas, de obra social no meio do nosso povo tão carente, tão sofrido, de ensino da palavra de Deus, de dedicação à nossa pátria como cidadãos dessa pátria também, que nós não negamos isso de maneira alguma. Essa é a nossa história como batistas. Essa é a nossa história como crentes no Senhor Jesus, fazendo parte de um grupo, de uma família, de uma comunidade que se denomina batista. Que o Senhor nos abençoe e que, pela sua graça, venham muitos outros anos em que as igrejas batistas continuem sendo fiéis à palavra, firmes na obra, zelosos no cumprimento da missão dada por Jesus, de ir até os confins da terra para pregar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que como batistas nós estejamos hoje felizes e orgulhosos, um orgulho santo, né, do que Deus tem feito no nosso país por meio das igrejas batistas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.